Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um EBDcast aqui no nosso canal. E que batemos aí os 200 inscritos aqui no canal. 200, é uma congregação aí, ó. Já. É uma congregação aí. Você é o pastor deles aí, você é o ancião, né? Eu sou o servo do bispo Miqueias. Não, apóstolo, bispo não. Não, bispo. Tem que ser, tem que criar uns títulos legais, igual os caras fazem aí, apóstolo, que ele quer, o apóstolo casa com a bispa, né? Patriarca. Eu tenho que inventar os títulos, vice-deus, aqui o apóstolo tá começando a cair em desuso também, eu acho que eu vou me dar um outro título aí, vou caçar um legal pra né, inaugurar uma nova igreja, assim, tem que ter alguma coisa internacional no meio também. Né? Tem a igreja internacional, universal, tem a mundial, tem que criar planetária, galáxia, tem que inventar uma coisa assim. Interuniversal. Tem que criar alguma coisa assim que dá um nome forte, assim, né? Tem que ter alguma coisa assim. Mas, gente, sempre cortando a brincadeira aqui, que a gente tem que descontrair, porque se não descontrair, a gente não dá pra gravar. Mas eu quero já que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixa aí o joinha de vocês. Compartilhem aí para que a gente chegue aí. A minha meta aqui, a nossa meta aqui é chegar pelo menos aos 1000 inscritos. Tem 800 aí pela frente aí pra gente conquistar aí. Então você pode ser esse inscrito aí aqui no nosso canal aí, consumir todos os nossos conteúdos aí. O nosso vídeo lá da nossa pastora chegou a 11 mil visualizações. Cada semana, em menos de uma semana, mais de 1000 visualizações. Que a última vez eu falei pra você, tava com 10 mil. Então, já chegamos a 11 mil. Você fica cutucando. E quando esse vídeo sair no ar, já tá com 12 já. Você fica cutucando a mulher. Estamos aí avançando. Se ela assistiu, você está na roça, não. Ai, Jesus. Não, essa é a minha intenção. Eu quero que ela faça um vídeo citando a mim e você. Porque ela com certeza já viu eu e você no inferno. Nós já fomos condenados. Eu quero que ela faça um vídeo. Que daí eu vou fazer esse corte aqui. Será que não o purgatório mereço? Na melhor das hipóteses, um disco voador veio me buscar, né? Se não for o purgatório, pode ser limbo, então. Um extraterrestre foi me fulminar, alguma coisa assim aconteceu. Gente, vamos aí rodar a vinheta e depois nós vamos voltar aqui sérios pra começar a aula de hoje. Que a gente tá no Vale hoje. É outro estúdio, hein? É outro estúdio. A gente está no Vale hoje, Vale de Ossos Secos. Vamos aí desmistificar aí esse negócio aí. Nada de alegoria. Vamos alegorizar, não. Não, tem que alegorizar, não. O povo não gosta. Vamos lá, roda a vinheta aí. Bem, estamos de volta. Agora falando sério, né? Agora nós voltamos a ser pessoas sérias, né? Mudança de estudo. Ai. É a restauração nacional e espiritual de Israel. É o tema de hoje. Já aconteceu? E aí? A restauração nacional já aconteceu? Ou não? De certo modo sim, de certo modo não. Se for partir da data de 1948, sim. Diz que sim. Nacional no sentido da nação. Porque quando fala nacional tem sim. todo um contexto, cultura, espiritual econômica, geográfica. Inclusive Isaías fala, pode surgir uma nação em um só dia? E por mera coincidência, a nação Israel surgiu em um único dia. Inclusive Oswaldo Graça Aranha estava lá no dia e foram 33... O voto de Minerva. Não é do sabão em pó Minerva, não. Tem o Minerva, Homo... o Minerva não sei se tem, né? IP, mas patrocina só pra descontrair. Nós aí, ó. Patrocina nós aí. Cada vez que faz menção dessas marcas... Essas marcas tem que cair um dinheiro pra nós aí. Pra comprar um fone pro Gediano ficar brigando com o fone aqui. Não, tem dia que ele não briga. Tem dia que ele fica de boa. Textual aí está em Romanos 11. Verso 26. Que diz, e assim, todo Israel será salvo. Como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Todo Israel? Todo Israel será salvo. Se tiver... Não todo Israel de todos os tempos, né? No sentido que o texto quer dizer. Aqui, na verdade, exatamente. Romanos 11 é bem interessante de se estudar profundamente sobre Israel. Porque lá o todo
de acordo com o que Paulo fala, é a última geração, provavelmente, dos israelitas. Esse todo, né? A questão de um número maior de judeus vindo para Cristo, no caso. São judeus Embora, até os dias atuais, como desde o tempo dos apóstolos, os judeus estão se convertendo. Paulo pregava os judeus, pregava os gentios. Alguns criam, outros rechaçavam dele, mas ele sempre fazia o seu papel de pregar aos seus. Inclusive em Romanos 10 ele diz: se fosse pela minha vontade, eu perderia a minha própria salvação pela salvação do meu povo, dos judeus, porque ele queria ver a salvação do seu povo. Mas não era o que estava acontecendo naquele momento. Existe uma promessa, inclusive, em relação a isso, né? Que é um texto bem interessante depois de se ler Romanos 11. Verdade prática. A chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Falando aí da restauração. Vamos ler aí. Eu vou ler na tradução normal hoje, porque o texto é um texto conhecido, né? Todos aí já conhecem Ezequiel 37. Todo mundo já ouviu uma pregação em Ezequiel 37. Todo mundo já viu uma alegorização em Ezequiel 37. Né? E até hoje o cara não entendeu o que significa Ezequiel 37. Porque os caras só pregam Ezequiel 37 com interpretação pessoal. Alegoria. Inventando coisa que nem está no texto. Dizendo que o vale é uma coisa. Dizendo que cada um inventa uma coisa. O que seriam os ossos se não forem ossos? Verso 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados, portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, o fiz, diz o Senhor. Então, vamos lá. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel teve no vale de ossos secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana e reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa política e espiritual. Então, o que a gente já pode falar aí sobre essa restauração? Essa promessa, que em partes, né, já se cumpriu e está se cumprindo e se cumprirá. Isso que é a ação da palavra. Se você for olhar, não há restauração se não houver de fato a ação da palavra em si. A palavra profética, a palavra dada ao profeta, e a palavra que se cumpre.
Então, a restauração de Israel como nação, vamos dizer, a partir de 1948, foi reconhecido como nação, faz parte das Nações Unidas, é atacada, é alvo de um bando de... Até os dias atuais. Exatamente. Porque, na verdade, que essa rincha por Israel vem lá de 2000 anos na era cristã. Você coloca mais uns 1000 anos antes. Então tá aí com 3000 anos, se a gente for colocar mais ou menos em número Pegar redondo. aquela data aqui do cativeiro, Então, faz a conta aí. 586 foi a última, né? Que Nabucodonosor invade. Porque tem o 722, que é o cativeiro assírio, e depois 586, aí vai caindo. Então já Não, só é só 600. pegar de 500 anos antes de Cristo, são 2500 anos. Então, eu coloquei 3000 anos redondo, assim, pra gente colocar em números redondos, 3000 anos. Então são 3000 anos de investida contra a nação de Israel. Se existe um povo na Terra que viveu conflitos, ainda vive conflitos o tempo todo, é a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo ela é guardada, é protegida, tem uma mensagem profética dirigida apenas a Israel, então eu não posso ficar alegorizando o que é para Israel é para Israel. O que eu posso aplicar é um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que protege, um Deus que ama, um Deus que diz é meu povo, dele eu cuido, eu corrijo. Os inimigos de Israel se tornam inimigos de Deus. É o que eu falei na aula passada. Você vê, Abdel Nasser, vários outros camaradas aí, eles quiseram e ainda querem, os que estão vivos, dizimar Israel. Você acha que Putin não? Não, China na não? aula passada, Gog e Magog, né? A Coreia do Norte não? Até na América do Sul, que tinha um camarada que faleceu recente, que foi presidente do Chile, se não me falha a memória, tinha uma certa aversão à nação de Israel. Então, esses ódios dos monarcas contra a nação de Israel não prevalece. Alguém fala, mas a nação de Israel é perfeita. A questão não é que é perfeita. É um povo de Deus. Então Deus tem as formas de cuidar do povo dele, de trabalhar com o povo dele. Então se é dele, Deus sabe como corrigir, como dar um puxão de orelha. Aí vai o camarada, não, eu vou dizimar Israel. Não dizima. Não dizima. Pode pegar a China, pode pegar qualquer nação aí. Não dizima. Consegue executar os planos. Um exemplo, você vai lá no Vale de Israel. Você pode olhar, mas é só um vale. O que pode ter por baixo daquele vale? Aciona um botão lá pra ver. Tenta a sorte de jogar uma bombinha lá Não, pra você ver. entra pra ver. Não entra, Miquel. Você vê o... Até eu tava mostrando para o meu irmão a bateria aérea. A bateria que derrubam caças, helicóptero. É fora do comum. Não parece nem munição. Parece laser correndo pelo céu. Até estava conversando com um amigo. Um dos exércitos mais bem preparados é o de Israel. Meus melhores pilotos de caças estão preparados para Israel. qualquer guerra. Pode ver, o F-22 é um caça americano. Então é o F-16, Fora F-18. que eles são na área de tecnologia, eles estão muito à frente além, de muito além. quase todos os países do mundo. Por exemplo, tem uma base do Vale do Silício em Israel, Tel Aviv, que inclusive vai passar o Vale do Silício nos Estados Unidos. A parte de tecnologia e outras coisas se desenvolve mais em Israel hoje do que nos Estados Unidos. Quer dizer, uma invenção, por exemplo, dos israelenses, pendrive. Pendrive é uma invenção dos israelenses. Um negocinho que a gente usa muito, extremamente útil, invenção dos israelenses. Aí você pega. E muitas outras coisas. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube, que você coloca lá, invenções dos israelenses. Você vai encontrar muita coisa que a gente usa no dia a dia na área de tecnologia e inventado por eles. Então você vê, o F-16, F-18, Super Você acha que eles não estão preparados para qualquer coisa nessa área? F-22, que é um super caça, o F-35. Se eu não estiver enganado, foi o Israel que pegou a tecnologia e fez uma adaptação para eles. Sim, eles têm um poder de melhorar as coisas. E os pilotos de caça israelenses são os melhores pilotos. Aí você vê. Não, lembra aqui, não teve... acho que 2 anos atrás, antes da pandemia, né? Que em Minas Gerais, lá as barragens, eles né? trouxeram, vieram o Benjamin Netanyahu lá não mandou um avião, pessoas aqui, abarrotado de os israelenses ajudaram a questão das barragens lá. Porque os caras estão à frente de muitas coisas que outras partes do mundo não estão. Porque eles vivem em conflito o tempo todo, então eles têm que se adaptar toda hora. Não, e não é apenas isso, é uma terra que é diferente, por exemplo, da nossa aqui. Nós somos um país abençoado, né? Vamos falar a verdade. Mas você vai para um lugar que o contexto é totalmente diferente, a pessoa se adapta àquele contexto. Sim. Né? No caso dele, a questão da guerra. Eu acho interessante até a Bíblia. Você pega lá Gideão.
Gideão é um cara que mostra isso na veia. Midianitas oprimindo o povo, ele vai o quê? Malhar trigo no lugar. Que não é um local propício. Que não é lugar propício. Quer dizer, ele se adapta à crise. Exatamente. Então os israelitas, eles são especialistas nesse sentido. E você tem que criar. Eu não tenho água. Como é que eu tiro? Eu tenho que criar. Alguns aqui dizem que aquele Salmo 46, né? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Eu ouvi uma pregação, inclusive, uma vez do Samuel Suana, lá no Brasil para Cristo. Já deu aula no IBAD lá, né? Sim. Ele falando que no período reinado de Ezequias foi criados aquedutos. Sim. Para dentro da cidade de Jerusalém. E era águas para trazer pro povo, né? Então quando ele fala águas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está fazendo uma referência à realidade daqueles dias. Então o pastor Wellington Valderrama, ele esteve em Israel. Ele tirou uma foto lá no aqueduto. Uhum. Você vê quantos anos atrás tem que cavar, fazer cálculos, horas e horas de trabalho. Então, muitos textos bíblicos estão ligados com fatos e com situações. Aí você vê. Não, mas se a gente for pensar nesse sentido, os egípcios, até hoje é um mistério de como, naquele trabalho de engenharia, eles construíram as pirâmides. Que às vezes a gente vê numa foto, parece que é coisa pequena, né? Não, são pedras enormes. Acho que mais de uma tonelada pra que não cima. Tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha nada do que a gente tem e os caras construíram. Aí vem aquela velha história de que até mesmo os zigurates, né? Eles obtiveram ajuda de extraterrestres. Inclusive tava conversando com o senhor. Sempre o povo quer dar uma justificativa, né? Tava conversando com o senhor, aí ele fala. Quer dizer, na verdade a tecnologia deles era muito mais avançada que a nossa, porque nós tentamos descobrir como que eles fizeram e não entendemos até hoje. Então, e aí? Aí ele tava falando de um certo local lá que tem pedras, e são pedras lavradas, mas lavradas perfeitamente. E ele comentando, inclusive ele ia me dar um livro, não, ele me deu um livro, tem que pegar na casa dele, sobre um cara que 2 anos pesquisando sobre os astecas, os maias, essas questões referentes a construções antigas. Aí ele fez citação de um local que tem pedras miquéis que chega mais ou menos a 5 metros ou mais de comprimento, que pesam toneladas, uma sobre a outra, que se você pegar uma folha de sulfite, segundo ele, pelo jeito ele leu lá no livro, porque o cara que escreveu o livro foi lá no local. Cabe uma folha de sulfite. Com tanta precisão. Como é que alguém lapidou aquela pedra, deixou aquela pedra no formato e colocou uma sobre a outra sem guindaste? Alguém fala, mas os ETs com aquelas tecnologias sobrenaturais de outros planetas vieram ajudar. Opa, mas calma aí, o ser humano nunca tem capacidade? O ser humano é tão ignorante. Sempre tem alguém de fora. Deus já deu a capacidade. Eles criaram meios se a gente pensar que levaram as pedras até o local certo. A própria construção do tabernáculo, do templo, Deus deu sabedoria aos homens para fazer todas aquelas coisas que Deus descreveu de como deveria ser feito. E ali, será que não tinha Tem pedra? Tem até um texto, eu não lembro agora a referência, acho que é Êxodo em algum lugar, que fala que eles tiveram uma visão do templo celestial para fazer aqui no tabernáculo para se reproduzir na terra do jeito que Deus queria. E todas aquelas coisas, o próprio templo de Salomão, todas aquelas descrições, etc. Será que não tinha pedra lá que pesasse mais de 300, 400 quilos? Como é que eu levanto uma pedra daquela sem guindaste? Então. Mas 500 quilos, 8 homens fortes levantam. Mas tudo bem, depois que a pedra está no chão, como é que eu levanto? Tudo bem, eu levanto. E aí, como é que eu vou locomover ela daqui até o templo? Então é assim, 1 metro, deixa, toma força. Pega mais 1 metro, eu vou demorar 1 ano para chegar no local e não é uma pedra. Então, o ser humano tem inteligência porque Deus deu. Aí a gente fica dependendo desses argumentos de que pode ter havido os ETs, aí não sabemos se pode ser de Varginha, se pode ser os marcianos, que foram lá e ajudaram na construção. Não. Estavam na guerra da Ucrânia lá, que é a pastora lá, que tem lá os ETs lá. Vai cutucar ela que ela vai ficar nervosa. Vamos lá. Primeiro tópico aí, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Primeiro aí, os ossos secos. Os versos 1 e 2, veio sobre mim a mão do Senhor, né? Questão típica, né? No livro de Ezequiel, Deus sempre intervindo na vida dele. Lá só não fala como é que ele chegou até lá. E o Senhor me levou em espírito, né? Então, provavelmente é uma questão da visão mesmo, né? Da forma como Deus revelou. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Né? O profeta não diz como exatamente Deus o levou no vale, mas a expressão Senhor me levou em espírito se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, ele foi conduzido em visão e colocado no meio do vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos, não apenas secos, mas sequíssimos. Essa é quase que um pleonasmo aqui, né? Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então aqui, na verdade, é Deus falando, né? Porque Deus é a forma de Deus se revelar, sobretudo para Ezequiel. Acho que não tem outro profeta que Deus tem uma maneira tão peculiar de se revelar, né? E de exigir questões do profetas que foge à contramão do que os profetas hoje querem de Deus, né? E Deus pega ele pela mão. Tem outra passagem que a gente deu aula aqui, que Deus pegou ele pelos cabelos. E sabe o que é um ponto a se pensar? Que todas as vezes que o profeta Ezequiel teve visões de Deus, foi assim uma visão tão nítida, que é como se ele estivesse de fato as experiências dentro do contexto, vivendo mesmo, Sim. vivendo literalmente. A experiência que ele viveu foi... ele descreve, né, dá detalhes de algumas coisas. Você vê assim... a gente fica até assustado, né? Porque é a mesma coisa se alguém falar pra você, mas que você já esteve numa cidade tal? Você vai dizer não. Ah, mas eu sempre sonho com ela como se eu estivesse lá. Porque você já viu em fotos, já viu em filmes, você já viu em noticiário. Mas não, aqui é como se ele tivesse mesmo. É como se ele saísse da Babilônia, pegasse lá o seu animal o seu meio de transporte, fosse até Jerusalém, achasse lá um vale, entrasse no vale e começasse a ver a sequidão, os ossos. Não, a visão é tão... Deus assim, ele se revelou a ele começa lá no capítulo 1, né? Tava lá à margem do rio Quebar, o céu se abriu e teve visões de Deus. Aí depois Deus pegou ele pelos cabelos, levou lá em Jerusalém no templo, mostrou todas aquelas abominações lá, etc. Aí aqui agora leva num vale, quer dizer, são vários momentos, né? Deus revelando em situações e contextos diferentes para mostrar para ele a realidade do seu povo. E no caso aqui levou num vale. Que para um judeu, vamos ser sinceros, primeiro ele é além de profeta, ele é sacerdote. Então ele jamais poderia ter contato com cadáveres, né? Pela lei ele seria impuro. Já se tornava, já só pelo fato de chegar próximo, já estaria como impuro. Então já era uma questão. Deus ele leva ele em contextos que ele não quer estar. Porque essa é a grande questão do ser profeta. As pessoas falam que você é profeta e tal. E se Deus te levar lá no vale? E aqui não é nem um cemitério, não. Aqui, imagina uma guerra aconteceu, os corpos ficaram lá, se decompuseram, como o nome daquilo lá é? As aves de rapina. As aves lá comeram os corpos, ficaram podres lá, perna para um lado, cabeça para outro, crânio, um monte de coisa que você imagina do pior tudo, ressecado, uma coisa não era bonito de se ver. O calor constante, então tende a ressecar mesmo. Aí Deus pega você, te leva lá no vale, pra você ver isso. Você tem que tomar cuidado até não você pisa, porque Deus fez ele andar no meio do vale. Sim. E isso é Deus mostrando qual era a realidade, qual era a situação do seu próprio povo. Por isso que olha que ponto chegou a sua nação. Por isso que não é alegoria. Ezequiel 37 faz referência única e exclusivamente à nação de Israel. Sim, mostrando a igreja. O que aconteceu com o ser humano. Não, ali eu posso fazer uma aplicação em qual sentido? O pecado nos leva a viver uma situação dessa. Deus pode restaurar? Pode, mas a aplicação do texto ela tem que ser voltada para a nação, que o povo estava desobediente, o povo estava rebelde, o povo estava. Não, e aqui mostra, disperso. A gente vai ver aqui, né, na continuação do texto. Porque o cenário inicial é o quê? Ainda Deus faz a pergunta: poderão ter vida esses ossos? É uma pergunta bem que cabulosa. Vamos falar a verdade? Você vai lá para um lugar cheio de gente que morreu, sabe Deus quantos séculos está ali, que o cara tá quase virando pó ali. Aí alguém te pergunta assim: será que ele pode voltar a viver? É um exemplo, a pergunta de um Deus que pode fazer
perguntando para um mortal que não tem noção de o que acontece, como que Porque tem eu que acho que a acontecer. única referência próximo disso aqui é aquele texto de Eliseu, né? Que tocou o Eliseu no. Não, O soldado nos nos restos ossos de mortais, Eliseu e o cara voltou a viver. É o mais próximo de um milagre de ressurreição é esse. Que ele tinha provavelmente em mente. Agora, fora isso, e aí? E ainda alguns chamam ele de um cara muito sábio. Tu sabes, Deus. Exatamente. Tu sabes. Ele não quis nem dar resposta. Tu sabe. Porque quando ele usa a expressão tu sabe, o senhor sabe como fazer. É a fala de Jó. Bem sei eu que tudo pode. O senhor pode. É a pergunta de um Deus. Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que faleceu há 10 anos atrás, ressuscitar e trazer de volta para ele viver normalmente no meio da sociedade? Pode. Não, porque Por que não faz? Porque não teria um propósito para Deus esse sentido. Porque mas algo nesse semelhante contexto, a isso aqui, de ressurreição de mortos, é só depois Primeiro da Coríntios crucificação de Jesus. que teve os que saíram da sepultura, Que saíram da entraram, sepultura, etc e tal. É o que, assim, próximo disso aqui, que gente que tá morto voltou a viver. Depois tem 1 Coríntios 15, que Paulo destrincha o assunto sobre a ressurreição dos mortos. Que é uma ação sobrenatural de Sim. Deus do tocante. Até o próprio lá, se a gente pegar o Elias lá. Elias pediu um milagre inédito. Não havia tido nenhuma ressurreição até aquele momento. Quando o filho da mulher lá, da viúva de Sarepta lá, faleceu. E ela clama e ele leva o menino pro quarto lá e etc. Ele pede um milagre inédito. Ninguém tinha ressuscitado. Abraão cria na ressurreição já, segundo Hebreus, né? Porque Isaac provavelmente morreria se Deus não tivesse intervido antes. E ele já acreditava que Deus poderia ressurgir ele. Agora, ressurreição mesmo é de Elias pra frente. Depois Eliseu. Eliseu com a sunamita, depois vem. Agora, num contexto tão caótico desse aqui, você entra num cenário. Houve lá uma guerra. Milhões de pessoas morreram. E aí agora esse povo vai ressuscitar? Como que pode? E não é Frankenstein que vai ressuscitar. Não é tipo, não, é essa orelha aqui, esse osso dessa perna aqui tá mais perto do que a do original, então junta com essa daí mesmo e vamos fazer um Frankenstein aqui. Não é Frankenstein. Cada osso há seu osso. Deus não faz Frankenstein. Não, porque a pergunta é, pode ressuscitar esses ossos? A pergunta é simples. Mas a pergunta está partindo de quem pode fazer para um mortal que não tem compreensão. Ele, imagina, Ezequiel está no vale, de repente ele olha para cá, o crânio imediatamente se junta com a coluna vertebral, com a coluna central, a coluna. Aí daqui a pouco os ossos dos braços, o braço e o antebraço se unem, os ossos da mão se unem, daqui a pouco Eliseu olha as pernas, o esqueleto está inteiro. Daqui a pouco ele já vê os ossos se mexendo, daqui a pouco ele já vê os nervos, ele vai ficar assombrado. Mas a pergunta é, pode acontecer um milagre aqui? A minha nação, ela está morta. Filme pode? Da Múmia? Aquele filme da Múmia famoso ali, antiguinho já. Esqueci o nome do ator lá que faz. Tem 3 filmes da Múmia. Porque um é tem... do Escorpião Rei lá. Porque tem um que é o menino. Isso, tem o do menino, tem o do pai do menino. Inclusive tem um camaradão fortão de pé aqui, lá dentro do trem lá. Tem lá uma parte desse filme lá que, né, tem o cara lá que ressuscita, a múmia lá que ressuscita, ele ressuscita o exército dele junto, né? É próximo disso aí. Imagina, você tá no vale, todo mundo morreu, agora vamos fazer todo mundo ressuscitar. É mais ou menos isso. Então, assim, quando vem essa situação, esse contexto, porque quem que é esse povo ali? Quem são esses ossos espalhados? Sequíssimo. É o povo. A nação de Israel. É a nação de Israel. E aí é pra gente ver como Deus ele é fiel às suas promessas, ele não pode mentir, não pode voltar atrás daquilo que ele prometeu, que mesmo se, que é o que aconteceu aqui, o povo chegar nessa situação aqui, Deus ainda ia ser fiel às suas promessas. Sim. Poderia acontecer o que fosse, ele ia ser fiel às suas promessas. Qual outra lição? Mesmo que a nação de Israel esteja numa situação... Não, alguém pode perguntar assim, porque eu vejo algumas pessoas falando sobre esse tema, até é interessante nós aplicarmos isso. Quantos pecados Deus... Existe uma tolerância, existe uma quantidade... Você não só pode pegar uma quantidade de vezes. Se passar dessa quantidade de vezes aqui, Deus já não aguenta mais, não. Existe uma quantidade de vezes... As misericórdias são infinitas. E se renova cada manhã! Todo dia a misericórdia bate na tua porta e diz: bom dia, Gedim. Bom dia, Miquel. O que é graça? Aí você vê... A situação de Israel era caótica. Vamos colocar no superlativo e caoticíssima, se for assim a palavra. Impossível de haver mudança. Catastroficamente falando,
situação deplorável, inexplicável, porque quando se chega nesse ponto, ou melhor, quando acontece a ação sobrenatural é inexplicável, porque entra no ambiente de Deus. Pra você ver, ao ponto que chegou a nação de Israel, e mesmo assim Deus fala, é meu povo. Pode Por isso que chegar aos ossos, nessa situação. mas eu vou trazer vida de novo. Ezequiel, pode? O senhor sabe? O senhor sabe que pode? Tu sabe. Porque o senhor pode. É a fala de Jó. Bem sei eu que tudo pode. Que é Jó 42:2. E isso depois de todo o sofrimento que já passou, né? Depois de tudo que ele passou, ele chega a concluir, bem sei que tudo pode. Pode. Agora, qual a aplicação que nós podemos fazer? Se o ser humano estiver vivendo uma situação como essa, Deus pode restaurar? Pode. Porque nós estamos entendendo aqui que há uma ação sobrenatural, não é mais no campo natural. A nação de Israel não poderia ser restaurada no âmbito natural da coisa. Tem que ser sobre. É uma ação puramente é o que o texto divina. mais pra frente vai dizer. O milagre, ele tinha essas duas etapas. Primeiro junta osso a seu osso, nervos, carne, tem tudo, mas falta uma coisa. Falta o espírito. Quer dizer, existe um fator que só Deus pode fazer. Sim. Neemias, lá o texto de Neemias, né, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Malaquias. Não, Neemias também Ele tem também uma aborda? citação, Ezequiel Não, também, Zacarias. 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 Malaquias 3:18 que faz. 3:18 que fala, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Zacarias. Tem coisa que só o Espírito de Deus pode soprar ali e fazer o negócio acontecer. Sim. Agora, é sobrenatural? Sem Porque cogitação. às vezes eu converso com algumas pessoas sobre determinados assuntos. O que eu percebo? Que as pessoas não entendem. Porque às vezes a pessoa vem, não. Porque existem pessoas que têm uma espiritualidade. É o que eu estava conversando com o Jadiel antes de nós começarmos. A pessoa que não é crente, né, ela não tem uma perspectiva de fé cristã pautada na palavra de Deus, ela tem lacunas. E ela tem várias interrogações, ela quer respostas, só que ela não encontra as respostas, então ela coleta de todas as correntes religiosas possíveis para Junta tudo pra achar uma junta resposta. tudo, bate no liquidificador e toma e diz que aquilo ali é a verdade. Então, tem coisas que não adianta. Até que a pessoa tenha um encontro de fato com Cristo, ela tenha a mente realmente adubada com a palavra de Deus, com a verdade, porque isso aqui é a verdade, não é sobre a verdade, é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Pronome definido. Não é uma verdade, não, é a verdade. Só tem ela aqui. Se você fugir dela, já não é verdade, é mentira. Olha a fala de Paulo aos Gálatas. Estando vós mortos nos vossos pecados, fostes vivificados. Quem que vivifica o homem? Quem que dá essa vida orientação, espiritual? clareza, tudo. Para o ser humano entender Deus, entender graça, entender amor, entender que é pecador, entender que ele precisa de Jesus. Se ele está morto, morto não tem consciência. Morto não reage, morto não faz nada. Não precisa de uma ação sobrenatural do Espírito para o indivíduo voltar à vida aí no sentido espiritual. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí fica uma questão, mas eu já tenho a vida e preciso da vida? Biologicamente falando, Você tem vida. eu tenho a vida, que é bio. Mas você vai Eu morrer. preciso da Zoe. Tem a vida que, tipo, tem data de validade. Exatamente. Tem prazo de validade. Igual Agora e mercadoria. depois? E a vida eterna? Por isso que Jesus fala, Louco, hoje te perderam a tua alma, e aí? E aí? Aí você vê, João 14,6, eu sou o caminho, pronome definido. O caminho, a verdade, pronome definido. E a vida. Vida ali não é bio, é Zoe. Então olha, é como se Jesus dissesse, você tem a vida biológica, porque você está vivo, é comprovado isso em você, porém... O coração tá batendo. Aí vamos lá, vamos pegar pela língua portuguesa de novo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que você precisa é o que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3. Você precisa nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo sendo velho? Aí Não é água. Do espírito. E é isso. O espírito sopra onde quer. Por isso que isso aqui é importante. Existem dois milagres aqui. Porque a profecia que diz aqui ao 37 tem esses dois aspectos. A restauração nacional e espiritual. Política, né? E Os espiritual. dois âmbitos. Porque não interessa só que a nação seja uma nação, seja reconhecida a partir de 1948, etc. A profecia daqueles que eram da diáspora voltem para Israel, Aí etc. tem todo o Não contexto, basta que isso se cumpra.
é necessário que o Espírito de Deus se derrame, esse povo se converta. Porque senão eu vou ter uma nação reconhecida internacionalmente, com a Mas sua que não cultura. tem vida É em isso, Deus. é isso. Geograficamente, está lá. Tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem os seus dogmas religiosos, tem todo o seu contexto religioso, tem todo o seu contexto referente ao culto. Porém, está faltando a cereja do bolo. A hora que o sopro de vida entrar, aí a nação diz, opa, agora eu entendo o que é ser espiritual. Então é nação no sentido físico, porque tem um espaço. Israel não é uma teoria, Israel não é algo mitológico, é real. Agora, tem vida. É a mesma coisa, levanta lá, é um vale de sossego. Aí todos estão em pé. Inerte, não tem vida. Reage, não ouve. Mexe o braço, não reage porque não tem vida. Precisa da ação sobrenatural. O Hernando Dias Lopes, não é frase dele, é de uma citação que ele faz. Ele diz: não existe nada mais solene do que um defunto no caixão. Não basta assim, não adianta. O negócio é bonito. Você vai no velório pra você ver. Não tem, o culto fúnebre é o culto mais bonito que tem. Todo mundo, nunca você vai ver tanto elogio pro defunto. O defunto vira santo, gente. Ele era pecador enquanto ele estava vivo. Quando ele morre, ele não tem pecado. Era um homem bom, era um marido bom, era um pai bom, era não sei quem bom. Aí, enquanto tá vivo, não vale nada. Mas se morrer, vira santo. Aí, mas não adianta, tá morto. O que faz o morto? A não ser que ele comece a ouvir demais, de repente ele levanta o dedo e fala assim, olha, isso aí não faz parte da minha vida, não. Eu não fiz isso, não. Ou senão a fica viúva, um pra né? contar a história. É a viúva que vai na beira do caixão e me leve, eu quero ir com você, não sei o que. Aí tropeça, cai dentro do negócio, aí fala, me tira daqui. Não queria ir? Me tira daqui. Tá. O significado? O significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica. Vamos ler aqui primeiro. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, nossos ossos se secaram e se pereceu nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, a palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança, se sentiam totalmente destruídos, os nossos ossos secaram, essa expressão significa ruína definitiva, e apareceu nossa esperança e nós estávamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11 podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu notícia da destruição do templo, a destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Porque, veja bem, essa profecia, lembrando que o livro de Ezequiel são 22 anos ele profetizando, nos primeiros capítulos que nós fizemos aqui, as primeiras aulas, nós falamos isso, o templo ainda não havia sido destruído e nem a cidade havia sido devastada totalmente ainda. Inclusive ele falando do templo, né? Ele fala do templo, né? Que Deus tinha levado ele no templo, as abominações, etc. Porque até a primeira parte do livro era Ezequiel falando do que aconteceria, né, com a nação de Israel. A segunda parte, já falando da restauração, tudo indica que já o que ele havia profetizado no começo já estava acontecendo. Então, esse povo, quando ele está falando do Vale dos Secos, ele está falando, tipo, ele acabou de receber a notícia que está tudo devastado, muralha destruída, templo ao chão, os utensílios levados para a Babilônia, tudo devastado. E aí ele profetiza, aí Deus dá essa visão para ele, fala assim, agora sabe o que é isso aqui? É o povo, é a minha nação. Olha só o que aconteceu com Israel. Israel tá um vale dos secos. Tá tudo acabado, destruído, lascado. Aí cadê a esperança desse povo aqui? Uma coisa também que Deus faz é nunca fingir a realidade da nação. Não. Deus sempre mostrou o que de fato estava acontecendo. Israel é de dura serviço? É de dura serviço. Israel é uma nação má? É uma nação má. Uma nação que vive adorando Deus? É uma nação que vive adorando Deus. Deus nunca vai dar outro parecer diante da realidade.
é a realidade que está acontecendo e vai passar. Pode ver, ó, a nação de Israel está morta. Morreu. A nação de Israel tá como um vale do sossego, porque tá todo mundo esperto. O que a gente pode entender também é essa questão de sepultura. Que a Bíblia está dizendo, e Deus abrirá a sepultura e tirará dela. Então vamos tentar entender. Vamos tentar entender que cada nação, para onde eles foram dispersos, equivale à sepultura de onde Deus vai tirá-los para trazer para Israel. Porque é diáspora. Você vê na diáspora a dispersão. Cada um foi para um canto. Porque a diáspora começa em 722, depois 586. Mesmo depois que Ciro mandou decreto para eles voltarem lá, Zorobabel, Esdras, Neemias, muitos judeus permanecem fora do território de Israel. Inclusive, as sinagogas surgem nesse período. A sinagoga na Babilônia. Elas se espalham por todas as partes do Império Romano depois, posteriormente, no período grego e assim por diante. Aqui está falando já de uma questão bem escatológica também, do que acontecerá no futuro. Que a profecia é que o povo volte para a terra, né? E ali vai desencadear o cumprimento das promessas finais de Deus. Porque teve a fala de Jesus também referindo-se à destruição de Jerusalém no ano 70. Então houve dispersão tanto de cristãos quanto de judeus. Uhum. Aí eles foram para cada um para um canto. Então vamos dizer. Então vamos colocar essas nações como se fossem os locais onde eles de fato morreram. Então cada nação pode se tornar uma sepultura. Então eu vou trazer vocês daí, vocês que estão aí no Oriente, no Ocidente, na África, nas Américas, na Oceania, onde estiver, eu vou tirar. Onde estiver, eu vou tirar. Mesmo que para vocês, mesmo que vocês estejam mortos, eu vou tirar vocês da sepultura onde vocês estão, eu vou trazer. Vamos colocar essa sepultura como se fossem os locais onde eles estão. Uhum. Deus vai abrir essas sepulturas para que eles voltem. Aí vem a intervenção humana. Você pega na Alemanha. Foram quantos milhões de judeus dizimados? 6 milhões, Miquel. São 6 milhões de judeus. Inclusive, tem um caso, uma história de um judeu, que ele estava com, inclusive, na maioria deles, eles já estavam magros, já estavam pele e osso, conversando com um nazista. Aí, de repente, ele olha para a chaminé e vê uma fumaça saindo. Ele pergunta, e aí, aquela fumaça? O nazista vira para ele e diz, aquilo ali é o corpo da sua mãe que está acabando de ser queimado. Olha o choque do menino. E ele sobreviveu, inclusive, ao campo de concentração. Sim. Pensa bem, o nazista olhando para o menino, dizendo, aquela fumaça é do corpo da sua mãe. Nos fornos, nas câmaras de gases. Não, até recentemente um youtuber aí, né, falou uma besteira aí num canal, inclusive deu o que falar isso, dizendo que, abre aspas, fala dele, não minha, que o nazismo tem direito a ter um partido. Mas que é uma contraposição, porque é impossível, visto que eles não querem dialogar, eles querem matar. Eles querem que as teses deles prevaleçam para dizimar judeus. Qual que seria, então, se na bandeira do Brasil a gente encontra ordem e progresso, na bandeira do nazismo seria dizime, mate, destrua. Por questões filosóficas deles, que eles se acham uma classe melhor. Raças arianas, nós somos uma raça ariana, raça pura, e nós não nos contaminamos, então nós não aceitamos judeus. São 6 milhões de judeus dizimados. Inclusive, se eu não tiver enganado, não lembro exatamente o local, mas tem lá um cemitério, agora é Gramado, que, se eu não tiver enganado, no tocante à extensão, é 1 quilômetro de extensão. Vai abrindo válido e vai jogando. Imagine, eu não sei quantos. Vai jogando. Como está o número de mortos atualmente na questão do Covid, nesses últimos 2 anos, mas eu acredito que não chegou ao número de mortos de judeus do período nazista. Não. Teve muita especulação, teve muita gente que morreu de morte natural e colocaram como doença. Teve um cara que filmou, olha, eu não posso enterrar a minha mãe morreu de arritmia cardíaca, está aqui no atestado de óbito. Ele filmou, eu não posso enterrar o corpo da minha mãe se eu não tiver um atestado de óbito constando Covid. Aí o camarada tropeçou na escada, caiu, bateu a cabeça. Quem que deu uma rasteira nele? O tal da Covid. Não estou dizendo que não houve morte. Mas eu não acredito. Quem enforcou foi o Covid. Eu não acredito na quantidade de pessoas que morreram por Covid. 600 mil pessoas, 600 mil casos, 600 mil mortos. Não houve. Porque era
era parada cardíaca, era AVC, era infarto, tudo agora. O cara vem bêbado, bate o carro na frente, arrebenta o carro no poste, olha, a causa da morte. Covid. A Covid falando, isso aí não foi minha culpa, não. Covid tava embriagado. Não mandei ninguém beber. Então, não que eu desacredite. Sim. Houve mortes, mas não nessa proporção. Mas os judeus sofreram muito, sofrem até os dias atuais. As promessas. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé. Prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o Vale de Ossos Secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguição entre as nações da diáspora. A visão vislumbrada a restauração nacional e seguida espiritual. Quer dizer, uma das intenções aqui de Deus com essa visão que estava dando ao profeta para ele comunicar ao povo, lembrando que ele está no cativeiro e profetizando aos que estão no cativeiro, era para dizer o seguinte: vocês estão vendo o que está acontecendo com a nação? Vocês estão ouvindo as notícias que estão chegando? Templo destruído, caos, povo sendo disperso, as nações, sabe que tudo isso está acontecendo? Então, isso é o Vale dos Secos. Isso aí é a realidade da nossa nação. Isso é a consequência do pecado do povo. Porém, entretanto, todavia, o Deus que fez as promessas, ele mesmo restaurará, ligará cada osso ao seu osso, colocará nervo, carne e vai soprar do seu espírito e vai restaurar a sua nação. Porque vem a questão, Miquel. Nacionalmente e politicamente e espiritualmente. Como é que Deus vai chamar de povo um vale de ossos secos? Povo pra mim é gente, é visível, é concreto, que tem sentimento. Aí você vê, 2 Crônica 7,14, se o meu povo. Não, isso mostra. Ele tá se referindo a pessoas, gente que tem condições de clamar espiritualmente e que tem os seus sentimentos. É interessante nós pensarmos nessa realidade, porque imagina, como que estava a mente desse povo? Vamos pensar no período da pandemia. Quantas pessoas não ficaram perturbadas com esse negócio da pandemia? Né? Tem gente que até hoje não voltou no que era antes. Muitos até nem... Então tomei lelé até hoje. Já não sei se é por causa do Covid ou não, mas... Lembra daquele desenho do Só que Sr. Lelé? Não tem o desenho do Pica-Pau, é o Sr. Lelé. Só que a mente do povo fica perturbada. E sobretudo desse povo, o povo... existia, lembrando os remanescentes, né? Existiam os infiéis que não queriam saber, estavam no cativeiro, dando ouvido aos falsos profetas, como nós já falamos aqui em outra lição, ouvindo as coisas e acreditando no cativeiro, alguns profetizando que ia ser pouco tempo, acreditando em qualquer coisa, menos acreditando naquilo que Deus estava falando por meio de seus profetas. Porém, no meio desse povo havia o quê? Os remanescentes. Como em toda a história do povo de Deus, sempre tem lá os remanescentes. Como que estava a mente? Como Deus trata dessas pessoas? Por meio de seus profetas, por meio da sua palavra. Por exemplo, Jeremias 29 lá que eu gosto. Olha o que Deus diz. Verso 11, né? Que é o mais conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Lembrando que Jeremias 29 é uma carta de Jeremias aos cativos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que espereis. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quer dizer, o povo estava sofrendo, estava passando toda essa situação aqui relatada, mas Deus estava dizendo assim: o que eu tenho para vocês é pensamento de bom. O que eu tenho para o seu futuro é paz, não é guerra. Eu não quero destruição, muito pelo contrário. Eu quero fazer coisas extraordinárias. Então pode buscar que eu vou ouvir. E pode buscar que você vai me encontrar. É a palavra de Deus. É a citação, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, depois de ouvir eu vou vir, depois de vir eu vou sarar. Se vai sarar porque está doente, porque está precisando de algo extraordinário. Quando fala de sarar, que tem enfermidade, tem doença, tem morte, tem situações que é só Deus. Então você vê, a nação está num... Eles estavam sem esperança. Não tem. O Vale dos Ossos Secos é uma das mensagens... É mais ou menos assim. Vamos tentar traduzir isso. Vamos supor que aconteceu uma guerra. Pindamonhangaba foi atingida. Aí foram lá na prefeitura, quebraram o pé da prefeitura. Foram lá na igreja de Matriz, mandaram um míssil na igreja de Matriz, acabou com a igreja de Matriz. Foram lá na sede no Cônigo Tobias, mandaram um canhão lá, acabou com tudo.
Aí foi lá na tua casa, bateu na tua cara, quebrou as paredes da tua casa e te expulsou da tua casa. Com mulher, com filho, você não tinha nem roupa pra levar. E te mandou pra uma terra que você não conhece, que fala outra língua. E ainda você chegou lá na outra terra que você não sabe quem é ninguém lá. Você tem um monte de gente lá, carcomido lá. Daí ele fala assim, por que você não canta pra nós? Seus hinos são bonitos. Seus hinos são bonitos, porque vocês não fazem culto aqui, faz vigília. Não fala do Deus de vocês aqui. Porque foi o que os caras da Babilônia queriam que os israelitas fizessem. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos, sentindo saudade de Sião, nos salgueiros que estavam lá. Aí você imagina, as nossas árvores. O cara viu a mulher apanhar, a mãe, os filhos, talvez até violentou a esposa. Quando não matou crianças, não irmãos, matou velho. parentes, gente que foi separado, desgarrado. Você acha que isso é cenário de coisa? É cenário terrível. Aí você vê pendurar a harpa no salgueiro, MQ, vai dizer o seguinte, eu não tenho o que cantar. Vai cantar o quê? Mesma coisa, você toca o violão. Vai cantar aí no fundo. Você tá em luto. Você tumial. Miquel, canta pra mim um hino alegre. Você vai cantar o quê? Você pega o violão, sinto muito. Esse mês eu não toco. Canta o hino da harpa aí pra nós. Você não tem pique pra cantar. Eles falam, cantem pra nós. Um dos cânticos de Sião, o que eles falaram? Preferiria eu que a minha língua se apegasse ao céu da minha boca ao cantar um cântico que eu não quero cantar, não tem clima pra isso. Inclusive o Salmo 137, né? Porque depois o 126 já é o retorno. O retorno ainda é bonito, mas o Salmo 137, deixa eu só ler aqui o que eles estão pedindo pra Deus. Pra você ver como que é o drama aqui do negócio. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. É como se estivesse xingando. Feliz aquele que te retribuiu consoante que você nos fizeste a nós. Sim. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. É como se pegasse um bebezinho e lançasse com toda a força num penhasco. Alguém ainda pode perguntar o que esse salmo tá dentro da Bíblia. Assim, mas vai ver o que os caras estavam sofrendo. Imprecatório. Salmo imprecatório. Não quero que esse povo morra. Que o leão coma eles inteiros. Quero que as aves de rapina comam eles a céu aberto. É a realidade. Aí você vê, tem pique pra cantar? Não tem. Eles estão o quê? Eles estão sem vida. Agora, qual que é a vida? Que vida está faltando? Eles estão vivos biologicamente falando, mas não tem a vida espiritual. Por isso que penduraram as harpas, estão sem vontade de cantar, não tem prazer. Eles estão o quê? Na nossa linguagem aqui, não sei como é que vai ser pra vocês aí, no contexto de vocês. Aqui nós usamos a expressão jururu. O cara tá meio assim, meio jururu. E aí, cara, levanta o cabelo. Tem vontade. Você vai tocar hoje? Tocar o quê? Vai pregar hoje. Como? Você vai cantar, você vai... Aí ele vai falar assim, Miquel, eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida. Hoje. Eu tô sem mãe, sem pai, sem irmão, sem filho, sem ninguém, só eu. Sem pátria, sem nada. Eu não tenho nada, eu tô com roupa do corpo, eu tô aqui, olha. Eu tô ouvindo esse cara falar, eu não entendo. Aquele eu não entendo. Agora que eu tô começando a ter uma familiarização com a língua, estão dizendo, e aí? Tira a harpa do salgueiro lá e toca pra gente um dos cânticos lá. São legais seus cânticos, não são? Isso lembrando que os salmos de degraus, por exemplo, eram os cânticos que os israelitas faziam nas caravanas indo para Jerusalém. Pra adoração. Pra adoração, pro louvor. Então, era um povo que tinha música. O próprio Davi. Davi é o pioneiro da música. Sim, né? existe um camarada período de Ezequias também, entre outros, que os salmos, né, são produzidos com muita força. Aí chega esse povo, não tem música, não tem cântico, não tem nada. Não tem nada aqui dentro pra... Melhor. Espiritualmente falando, eles estão sem vida. Sem vida espiritual. Canta o quê? Aí ele faz uma retrospectiva. Não tem motivo pra cantar. Aí o cara fica lá sentado. Lembra do Salmo 42, Salmo 43? Porque está batido a minha alma. Porque está batido a minha alma. Esses dois salmos, inclusive, que é um só, né? Foi dividido, mas é um só. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. Salmos de Corá. Estavam na Babilônia, lembrando do templo, porque eles serviam no templo, dizendo o seguinte, eu queria estar no templo agora. Eu queria estar na presença do Senhor. Sim. O próprio salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era bom demais, ele parava de fazer tudo. Ou vocês vão pra onde? Nós estamos pro... Opa, peraí. É melhor um dia... Um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outros lugares. 1000 dias fora. Imagina como que tá a questão espiritual. E pro povo de Israel, sobretudo, o templo é importantíssimo. Porque só tem adoração de verdade, de fato, no templo. Aí você vê o desafio. Eu estou vivo biologicamente falando, mas não tenho vida espiritual. É por isso que na restauração, né, quando o templo foi reconstruído, a glória da segunda casa, havia choro de alegria e tristeza. Misturado choro de tristeza e de alegria. Uns que já tinham visto o primeiro templo chorando vendo o segundo, que era terrível.
Nada a ver com Aqueles que nunca tinham visto o primeiro templo, alegres. É aqui que. Nossa, que legal, falaram tanto desse templo. Pra mim é assim mesmo, não teve noção. Aí você vê, o que a situação pode fazer com a vida espiritual? É Não, desafio, porque isso aqui é importante. Alguém pode perguntar assim, existem limites? Existe um limite pro sofrimento? Não sei. Porque o sofrimento é relativo. Vai de Cada um mente. tem. A Bíblia diz que Deus não dá uma carga maior, né? Do que nós possamos. Uma tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. Talvez eu conte meus problemas pro Gediel, ele vai falar assim: isso daí não é sofrimento. Mas talvez o Gediel conte uma coisa pra mim e eu falo: isso daí não é sofrimento. Talvez você me conte uma coisa, eu falo: isso daí é sofrimento. Mas sofrimento é particular. Sim. Cada um sabe a sua realidade, a sua estrutura. É a mesma coisa quando alguém usa a expressão: irmãos, eu estou passando a aprovação de Jó. Não está. Não. Quem em sã consciência perdeu 10 filhos? Faz um exemplo, vai para um hospital. Vai um dia lá no hospital. Porque quando eu não sei se eu já contei pro Gediel, contei acho que em algum outro podcast aqui. Eu passei por um período de enfermidade dos 18 aos 12 anos, mais ou menos. Então eu ficava muito tempo internado no hospital. Você chega no hospital, você descobre que você não tem problema. Você descobre que o seu problema não é o problema. Nada. Porque você chega lá, você descobre gente que tá entre a vida e a morte ali. Que tá em situação 1000 vezes pior que a sua. Você fala assim, meu Deus, obrigado que o Senhor tem sido misericordioso comigo. Porque você se torna humano diante do sofrimento de pessoas que estão passando por coisas muito piores que você. Você entra lá com a dor de barriga e o cara tá no estado de câncer terminal. E de repente morre na sua frente. Você fala... Não, sabe aquele caso, você deve lembrar disso? Aqui da Taubaté teve um caso, né? Da mãe que depois descobriram que não era verdade. Que tinha colocado droga, né, no leite da criança. Você lembra dessa história? A mãe chegou a ser presa, inclusive, e tal. Depois descobriram que não era verdade, porque a criança tinha morrido, né? A menina tinha morrido. Essa menina, eu fiquei internado no mesmo quarto que ela. Aí depois a mãe chegou a ser presa, apanhou na cadeia e tal, toda aquela situação, até que descobriram que não era nada de droga, não tinha nada na mamadeira da criança. Só que até contar que focinho de porco na tomada, a mulher já tinha sofrido, a foto dela já tinha ido para as páginas de todo o jornal do país. E caiu, inclusive, tipo um linchamento, né? Não, na cadeia social. Eles têm as leis deles. A pessoa não virou a pare na história, na sociedade. Porque as pessoas, quem que vai querer dar emprego pra uma mulher que saiu na capa do jornal que ela matou a própria filha, né? Mesmo que se conte a versão verdadeira e se descubra, as pessoas ficam com aquela primeira informação. Aí, quer dizer, o sofrimento ele é relativo. Só que esse povo aqui tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo sofrendo a mesma situação. O abalo sísmico. É Deus falando aqui, Ezequiel 37, é Deus falando com os cativos. Aí você vê, Miquel, o abalo sísmico foi igual pra todo mundo. Você chegou a 9.5 na escala Richter. Tempestade, foi Jesus pra todo e os mundo. discípulos lá. Pra todo mundo. Que uma das tempestades ele obrigou todo mundo a entrar no barco. Entra todo mundo aí. Ele não pediu, ele mandou. Entra aí no barco e depois eu vou. E ficou orando, a tempestade veio, aconteceu toda aquela situação. Todo mundo tava na tempestade. E cada um tava enfrentando a tempestade de uma maneira. Cada um enxerga de um jeito. Porque se tinha lá pescadores, o cara já tava acostumado com tempestade. Sabia nadar, na melhor das hipóteses. Mas pega lá um Judas. Pega lá o outro que era cobrador de imposto. Sabia nadar? Simão Zelote. Pega sabia Mateus. Alguma coisa? A gente não sabe, cada um. Tá todo mundo na tempestade, mas cada um enfrentou a tempestade de uma maneira. Por isso que eu falei, dependendo da situação, a vida espiritual ela pode ir embora. Você pega uma situação de luto, uma situação de perda, você vai pensar, você vai falar com a pessoa, e aí, você vai cantar, hoje eu estou sem pique. Pode ser que a outra pessoa que perdeu um parente, ele fala, não, eu consigo, eu vou chorar um pouco, mas eu consigo. O outro não. Pode ver, dentro da questão, eles estão na Babilônia, vai cantar pra gente? Sem vontade nenhuma, que grude a minha língua no meu paladar, no céu da minha boca, ao invés de eu cantar, que eu não tenho vontade. Então, o desafio dependendo da situação pelo qual eu estou passando, como é que fica a minha vida espiritual? Eu continuo cantando, deixo de cantar, eu continuo pregando, deixo de pregar. Aí, eles disseram, não tem graça. Ainda foram mais além, que Deus faça com vocês o que vocês fizeram com a gente. É recíproco aqui. Retribuição. Recíproco. A teologia da retribuição. Reciprocidade. Vocês mataram os meus filhos, que os filhos de vocês sejam jogados nas penhas, nas pedras. Que racham o crânio deles mesmos. Eles estavam desabafando de uma forma pesada.
Que se fosse possível que seja agora. Por quê? A dimensão do sofrimento. Mas aí vem a questão. A ferida foi feita? Quem estará com a cura? Então o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, pode haver mudança aí? É interessante, por exemplo, os Edom. Edom havia ajudado a Babilônia na conquista, né, da Babilônia invadir Israel. Depois, Malaquias capítulo 1, Deus dá uma palavra para Edom. Assim, olha, Israel vai ser restaurado, mas vocês não. Vocês podem até tentar, mas vocês nunca vão ser restaurados. E foi o que aconteceu com eles. Porque Deus, ele é justo. Deus restaurou o povo de Israel, eles voltaram para sua terra, reconstruíram tudo. Mas os edomitas, que hoje é aquela parte, até saiu do filme do Indiana Jones lá, né? Petra, né? Petra. É um povo, que tem lá a história, esqueci o nome dele aí, do meu, né? É um povo nômade, que não tem nada. Tem nada, até hoje, é um povo que não tem nada. Não tem. É um povo que se miscigenou lá e não tem nada. Por quê? Porque Deus decretou que não ia ter restauração para eles. Acabou. Não tem terra, não tem estrutura, não tem nação. História, não tem nada. É um povo pálido no mundo. Porque Deus definiu que seria assim. Vai viver na... Ainda que vocês tentem, o texto lá de Malaquias 1, verso 1 a 5, eles diz são isso. nômades, a nomadia. Então eles são da nomadia. Normandia. Daí no caso seria a nomadia, porque são nômades. Mas só uma descontração. O 2 aí sobre a dispersão dos judeus entre as nações. É o que nós estamos falando, a questão da diáspora de Israel e Judá, que houve a... Primeira 605. Não, de novo, né? Não, 605. Sim, 605, depois... 722. 700... Cativeiro assírio, né? 722. Aí depois mesmo, que nós falamos, mesmo, o decreto de Ciro lá em 538, para o povo retornar à terra, ainda assim muitos ficaram dispersos. Né? Inclusive tem um hino da harpa cristã que nós cantamos. Mais um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltar da escravidão. É baseado aqui. E Ciro é chamado de meu servo. E outra coisa, a restauração que tem sido falada aqui, que vai ser agora falada aqui nessa segunda parte, não é só para Judá. Né? Lembrando que a Síria levou Israel, né? Eles não voltaram, tornaram depois os samaritanos lá. Não houve restauração para eles. Sobrou os remanescentes, que era o povo de Judá. Mas a profecia de restauração é visando Israel e Judá. Que na verdade os samaritanos tornaram-se o povo de Israel lá, né? Então, inclusive Jesus, no tempo de Jesus, lembrando que os judeus não falavam com samaritano por causa de toda aquela divisão. Até inclusive no capítulo 1 de Oséias, também a palavra profética lá de Oséias visa Israel e Judá. Quando fala de restauração, Deus sempre está avisando todo o seu povo. Né? Está avisando todo o seu povo. Então a profecia aqui, o povo tinha sido dispersado, mas a diáspora aconteceu e se perpetuou até os dias atuais. Né? Mas a profecia é que Deus restaurará todo o seu povo, todas as partes do mundo. O 2 aí, renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha dos palestinos com 10 abstenções. Perdão. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948 foi data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país. Ben-Gurion, primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Então, de certo modo, como nós falamos, Ezequiel 37 já se cumpriu, no sentido político, nacional, cultural, geográfico. O povo já voltou para sua terra ali, já é um Estado de direito, etc e tal. Embora as guerras, né, e o burburinho ali em torno de Israel seja muito grande até os dias atuais, né? A panela ali sempre está fervendo. Porém, nesse sentido já houve o cumprimento, né? Restauração aqui
Inclusive aqui o texto vai falar o terceiro aí, restauração nacional. Verso 6 a 11, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei pele, porei vosso espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetiza, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Fazendo referência aqui a essa restauração no sentido político, que é o que a gente falou anteriormente. Tem lá ossos, aí ossos se juntam, coloca nervo, tem carne. Mas não está completa. A princípio, nós estamos vendo, existe uma restauração? Houve uma restauração? Houve. Mas é total ainda? Não. Ainda tem coisas a acontecer. A profecia ainda não acaba por aí. Não acaba tendo o nervo, não. A restauração completa acontece depois que o Espírito de Deus é derramado sobre esse povo e eles se convertem. Porque o espírito de súplica é que eu já tinha falado na aula, vai entrar que aí. é o que está em Zacarias, que vai constar que então a questão nacional está ok, renasce Israel. Sim, vai falar desse espírito de súplica aqui. Já no terceiro. Então restauração nacional já se tornam nação a partir de 1948. Melhor, na verdade é a partir de 1947. Começa o pontapé ali. E depois 1948. Vamos terceiro aqui, sobre o milagre do século XX. Testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. Exatamente. É isso que falta hoje em Israel. O que está faltando agora é isso. É que o Espírito de Deus inunde a nação, que exatamente, leve eles a um patamar sobrenatural. Ao conhecimento de Cristo. Porque a salvação não é outro. A salvação é em Cristo. Até para eles. Sim, eles precisam de fato crer que Jesus é o Messias prometido. Eu fico até. É uma coisa que é interessante, né? Porque mesmo diante de tanta luz, tanta clareza, Jesus. Pega os fariseus. Conheciam a lei de capa a capa. Esperavam o Messias, ansiavam a vida do Messias. Tá? O Messias andou entre eles, fez milagres entre eles, eles não creram no Messias. Coração duro assim. Que a Bíblia vai falar que tropeçaram, né? Na pedra Pedra tropeça, pedra angular. Aí você vê o que tem de judeus que lendo o Antigo Testamento e de repente resolvem ler o Novo, porque daí é uma ação de Deus na mente deles. Aí eles veem que tudo que foi falado no Antigo está encaixado no Novo. Aí eles ficam de boca aberta falando, então Cristo já veio. Olha a questão que é. Ele lê no Antigo Testamento. Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si e tal. O Messias vai tomar sobre si as nossas enfermidades. Aí pega Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Daqui a pouco eles vão ler os Evangelhos. E Jesus na sinagoga pegou o livro do profeta Isaías, tendo aberto, leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí eles falam, calma aí. Isaías e o Novo Testamento. Aí eles aproximam o texto. Tá batendo. Não, e essa é a parte linda, né? Porque lá era lido em pergaminhos, né? Tinha desenrolar lá o... Tava, naquele dia, parece que eles leram um mês inteiro Isaías. Ficou parado. Né? De cada sábado eles liam um trechinho de Isaías. Fala assim, Jesus vai vir nesse mês aí. No dia tal, no sábado tal. Aí deixaram certinho na passagem para cumprir a profecia. Sim, se cumpre hoje o que está escrito aqui. Hoje se cumpre. O Espírito de Deus está sobre mim. Acabou. E quando o judeu lê Diz isso... que Jesus, tendo terminado a leitura, entregou e sentou-se. E quando o judeu pega o Antigo Testamento e começa a ver fatos no Novo, meu Deus, Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste? Ele vai lá, a mesma palavra de Jesus na cruz, que é o Salmo messiânico. O próprio Paulo, ele entrava na sinagoga para disputar com eles. Para provar pelo Antigo Testamento a vinda do Messias. Sim. Usando o próprio livro que eles tinham em mãos, o Antigo Testamento, para dizer, olha, o que vocês têm em mãos aí falava desse, Jesus. Já veio. Aí, morreu, ressuscitou, breve virá. Só que alguns criam, outros não criam. E por que criam ou não criam? Porque existe um fator que é espiritual. A salvação não é autoproduzida pelo ser humano. Tem que haver um fator espiritual. Se o Espírito Santo de Deus não intervir na causa, não tem salvação. Aí você vê, e o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas.
Ação do inimigo. Porque Não... existe, e isso é até os dias atuais, inclusive entre nós cristãos. Tem muita gente que é o crente nominal. Ele tá ali, ele nasceu e foi criado na igreja, ele conhece o credo, ele sabe dos 10 mandamentos, ele sabe de tudo. Mas ele é nova criatura, ele nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita nele? Às vezes não. Às vezes ele é só um cara que tá ali. Jesus é legal, bacana, vem na igreja legal, tem uns amigos aqui, umas boas amizades e tal, a gente canta aí no conjunto. É mais um clube. A gente vai, mas... santificação, não gostei não gosto muito não. Viver pra glória de Deus também não sou muito chegado não. Ler a Bíblia, nunca li. Escola dominical, nem pensar. Né? Vou lá no domingo à noite lá, bato o cartão lá e... Então, isso se ele tiver algo melhor, um casamento, um aniversário, um cinema no shopping, qualquer coisa assim. Quer dizer, o novo nascimento é algo produzido pelo próprio Espírito, é fome de Deus. Exatamente. Novo nascimento é fome de Deus. Você só sacia essa sede no próprio Deus, em Cristo, no Espírito. Não é uma coisa da terra, é algo sobrenatural de fato. E só quem nasceu de novo pode falar do assunto. É difícil, inclusive, é difícil você conversar com uma pessoa que não nasceu de novo. Porque ela acha que certas coisas é loucura. Fala assim, você é fanático. A pessoa fala assim, não, você é muito fanático, você é muito crente, você é muito quadrado, você é muito bobo. Não, meu filho, o novo nascimento é isso. É mudança de mente, mudança de cultura, mudança de atitudes. Isso é o novo nascimento. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o Estado de Jerusalém. Entre outras coisas, Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pela Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora. Mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. É o que Jesus falou em Lucas 21 e 24. Com anúncio do Senhor Jesus. Quer dizer, continua aí essa situação. E a restauração espiritual quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12, aquela questão de... A palavra profética vislumbra essa promessa e é o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então é o que falta. E isso não está longe de acontecer. Né? Isso não está longe de acontecer. Estamos vivendo. O que nós falamos na aula passada, Gog e Magog, penúltima guerra antes do Armagedon. Agora, se no início da grande tribulação ou depois, aí é uma outra questão, né? Assista a aula da semana passada. Mas fato é que Deus vai dar vitória para o seu povo, o povo de Israel, né? Deus continuará cuidando do seu povo. Mas, segundo o que diz Romanos, capítulo 11, haverá no fim dos tempos lá, haverá nos últimos dias uma salvação em massa por parte dos judeus. Até o texto verso 25, não quero, irmãos, que ignoreis que este segredo para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que tudo indica, segundo o capítulo 11 de Romanos, é que chegará um momento que a salvação dos gentios será completada e a porta para os judeus será expandida. Porque até o texto lá, é um texto bem difícil, inclusive, de explicar. Num certo momento, a salvação é igual ao que Jesus fala, né? Os publicanos, os fariseus, as prostitutas precederam o povo que era de direito à salvação. Sim. Né? Mas depois isso será invertido e eles serão salvos também, pela graça de Deus, pela mesma mensagem de evangelho e salvação. Que alguém pergunta, o que vai acontecer com esse povo? Vai ser salvo em Cristo Jesus e ponto final. Até uma vez alguém perguntou assim, mas e os árabes? Como é que vai ficar a situação? O evangelho está aí para os árabes, está aí para os judeus, está aí para todo mundo. Não vai haver salvação se não for por A Cristo. salvação de todos os povos, tribos, línguas e nações é por meio de Jesus Cristo. Acabou. Você lê Mateus 28. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Cristo. É sempre Cristo. Não tem outro caminho, outra salvação. Qual que é a semana que vem, lição 11, tá acabando já. A visão do templo e o milênio.
Literal ou não literal? Aí vai outra treta. Esse aqui é o livro das polêmicas. Jesus, Maria, José. Judas e Tiago. Nossa Senhora dos Evangelhos. Que vai ser com base no capítulo 43, versos 1 a 9. Gente, Deus abençoe vocês e até semana que vem.